O América 24 Horas está em Beverly Hills, nos Estados Unidos. E essa aqui é a casa de uma personalidade muito conhecida aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Você quer saber quem será o nosso entrevistado de hoje? Vamos lá. Hoje a nossa entrevista é com o Dr. Robert Ray. E coloca o seu cinto de segurança que a gente vai lascar aqueles ladrões em Brasília. Podemos começar a entrevista? Eu falo o que o brasileiro tem medo de falar. Posso perguntar? Vamos lá. Dr. Ray, muito obrigado por me receber aqui em Beverly Hills. Sim, e você, minhas portas estão abertas para todo brasileiro. E recebemos aqui Eliana, a Daniela Buquerque, recebemos a Mauri Júnior, presidentes, reis e princesas. Mas quem eu mais gosto é o brasileiro do dia a dia, que toca na minha campanha lá embaixo. Só o turista que passou por aí, só para me visitar. E todos são bem-vindos na minha casa. A minha casa é a sua casa. Dr. Ray, se aquela família não passasse na porta da tua casa, o que seria Ray hoje? Olha, eu gosto do ditado dos nativos americanos, né, os índios americanos. O Apache ele fala o seguinte: não é suficiente viver bem, você tem que morrer bem. E você vê que a minha missão como pré-candidato a presidente da República é quase uma missão de mártir, porque a política brasileira é a mais podre do mundo. Então, talvez seja uma intervenção de Deus, porque você vê que Moisés não usou os perfeitinhos da era, e nem os perfeitinhos que viviam dentro de Jericó. Moisés usou a Rahab, que era prostituta, e depois que ele atacou Jericó, só uma sobreviveu, a prostituta. Vamos 2000 anos à frente, e aqui vem Jesus, o nosso Jesus. E o Jesus também não usou o Nicodimas, que era perfeito, que apoiava ele, que não tinha uma manchinha. Jesus também usou a prostituta. Então não é que o Ray é perfeito. Nossa, gente, eu fui para a cadeia 3 vezes. Eu infelizmente matei um homem, isso o Brasil inteiro sabe. A minha mãe, idade? Eu era um médico jovem, né? Eu fui mandado fazer um procedimento pelo meu chefe, que eu sabia que o homem não ia sobreviver, mas eu fui mandado. E aqui, quando você é mandado para um médico-chefe, você tem que fazer. Então, eu não sou o mais perfeito, exatamente o oposto. Eu era marginal brasileiro, roubava as lojas no Brasil. Eu entendo todas as camadas. Esses políticos modernos, eles nunca saem das suas mansões no Jardim América. Eu vivi a pobreza do Brasil, eu vivi no barracão, eu roubei para comer. Então, hoje cheguei na classe A. Então, eu acho que essa passagem, como Davi falou, no vale da sombra da morte, eu tendo passado por todas as castas sociais brasileiras, e é uma casta, hein? Se comunismo é tão bom, porque o Brasil tem uma casta tão feroz. Aqui todo mundo é igual. Então, aquele dia os mormons bateram na minha porta, até levei, você que vem da mídia, a mídia me criou, eu agradeço. Até você olha naquele episódio onde eu levo o Dr. Hollywood, a equipe do Dr. Hollywood, para aquela minha favelinha do Brasil. Se os mormons tivessem batido na direita ou na esquerda, eu estaria numa cadeia brasileira ou morto. Então, eu tentei entrar em contato com todos os meus amigos marginais, pequenininhos, quando eu vivia na Lapa de Baixo, em São Paulo. A maioria está morto hoje, morto pela polícia brasileira. E sem dúvida deve ser merecido, porque nós éramos marginais. Então o que eu estou dizendo, irmão, eu estaria morto, mas graças a Deus, talvez, pela divindade de Deus, e Deus não usa os perfeitos, Deus usa os vasos quebrados, porque eu descobri no meu pecado, nos meus erros, eu descobri a humildade. Eu tentei ser arrogante, né? Eu fiquei rico, me formei da Harvard. Eu tentei ficar arrogante, mas eu lembrei dos meus pecados e eu olhei para o chão. Então eu acho que não só Deus fez possível, finalmente respondendo a sua pergunta, bater na minha porta pelos missionários, e adoramos todas as igrejas. Vamos unir as igrejas do Brasil, em vez de uma falar mal da outra. No meu caso foi mormon, mas tem adventista, tem católico, tem universal, tem mundial, tem muita igreja boa no Brasil. Então, se eles não tivessem batido na minha porta, que eu acho que foi uma dádiva de Deus, porque Deus usa os vasos rachados, eu estaria morto no Brasil.
E por isso eu estou muito grato a Deus. Então hoje, os últimos 20 anos da minha vida, eu tenho 55, eu dou ao Brasil, mesmo que significa que eu dou minha vida para o Brasil. E eu lasco. Todo mundo sabe que o Ray é brutalmente honesto e eu lasco esses ladrões na política do Brasil, porque o Brasil só tem um problema. Uma grande nação, sétima economia do mundo, as pessoas mais lindas, o Brasil é inteligente. Quem inventou o celular? Falando o seu filhinho muito bonitinho e ele está interessado na engenharia. Quem inventou, falando engenheiro, quem inventou o celular? Gringo, Marconi inventou o rádio? Não. Um físico chamado Roberto Moura Landau, brasileiro. Só que a gente não dá crédito para brasileiro, nós temos uma autoestima quebrada. Então, irmão, é uma grande nação que ama, mesmo que sente vontade de chorar, que ajuda o outro quando não tem nem dinheiro para si mesmo, que tem fé em Deus quando o mundo deu as costas para Deus. Então, chegou a nossa hora, o Brasil só tem um câncer. O socialista comunista que hoje é dono de Brasília. Amputamos essa porcaria e o Brasil será uma grande nação. O senhor acredita que o talento também foi fundamental para esse sucesso? E não edita essas partes, irmão, da política. Não? Não edita. Aqui não é nada editado. Nunca mais eu vou dar entrevista. Não tem nada editado. Eu lasco. E isso que o Brasil está cansado. Para o Brasil basta. Ele vai de comunista para socialista, depois de socialista para comunista. Não tem 98% dos partidos brasileiros são ou comunistas ou socialistas. Nenhum sistema funciona. Chegou a hora de centro-direita, como Estados Unidos, como Inglaterra, como a Austrália, como a Alemanha, como o Peru, por exemplo, que está uma economia muito boa. Nós vamos falar bastante sobre política, mas eu volto à pergunta. O senhor acredita que o talento... Eu vou dar um exemplo. Faz meses que eu não passo na minha clínica, Estética Hollywood, em todo o Brasil, para pegar meu cheque. Na verdade, isso é verdade em todas as minhas companhias no Brasil. Eu tenho perfume, você sabe, eu tenho até shampoo para cachorrinho, Famous Pet, é meu. Uhum. Eu tenho companhia de perucas, eu tenho um montão de companhias no Brasil. Eu falo a grande verdade. Eu esqueci a última vez que eu passei nas companhias para pegar meu cheque. Deve ter uma pilha de cheques lá. Isso é só desculpa. Eu nasci por uma razão. Trazer centro-direita para o Brasil. Eu nasci, virei médico, fiquei rico, só por uma razão só. A liderar o Brasil ao primeiro mundo. Então, o resto do que eu faço no Brasil é desculpa. Então você vê que eu sempre caio de volta na política, porque eu volto só. Já sou milionário, thank you. Paguei meu dízimo, fiquei milionário. Eu volto só pela política brasileira. O talento foi fundamental para você. Não bastou a família passar na porta da tua casa, porque muitas pessoas têm oportunidade, mas não sabem aproveitar. É isso? Aquela fábula dos talentos que nós vimos nas escrituras, não. Eu sou rato de favela. Eu sou rato de esgoto. Eu antigamente tinha vergonha na minha história. Hoje eu tenho muito orgulho. Porque claro que o filho do Lula vai ter sucesso. Claro! Claro que o filho do Kennedy, John F. Kennedy Jr., vai ter sucesso. Mas que bom que um rato de favela... Irmão, a minha genética é pior que cachorro vira-lata. Deus falou nas Escrituras que os pouquíssimos talentos que você tem, se você usufruir daqueles poucos talentos, Ele adicionará mais talentos. Eu gaguejava. Hoje em dia eu dou palestras perante 30 mil, 60 mil pessoas. Sem gaguejar. Eu tinha vergonha de nem olhar a pessoa no olho. Hoje eu ergo a minha cabeça com muito orgulho de ser brasileiro. Porque Deus deu para mim, do pouquinho, eu tinha um pouquinho de talento na ciência, como seu filho. E eu estudei. E Deus me deu outros talentos. Isso é uma promessa das Escrituras. Então qualquer pessoa, se ela quiser, se ela se esforçar, Deus adicionará todos os talentos. Até agora na nossa conversa, em alguns momentos você se emociona. Eu vejo que o teu olho meio que lacrimeja. Sim. Por que você se emociona tanto? É porque, gente, eu estou muito revoltado que a nossa gente, eu vejo, você vê que você está aqui em Beverly Hills, você vê que os meus vizinhos barrigudos, preguiçosos, ou estão nos seus iates, ou andando de cavalo aqui, eles não têm preocupação na vida. Mas chegou um ponto, que eu já falei algumas vezes na mídia, aqui em Beverly Hills, que eu fiquei rico e famoso, e eu me encontrava todas as 3 ou 4 da manhã
acordado nessa mansão no escuro, caminhando de um lado para o outro. E eu fiquei tão triste. Eu falo a verdade, hein, gente? Eu sou muito honesto, muito transparente. Eu fui lá na loja e comprei a corda. E várias pessoas aqui nesse bairro riquíssimos cometeram suicídio. A minha vida está vazia, sem razão. E aquela vozinha lá longe no passado, dizendo, Ray, e que tal a sua gente? Que tal a sua gente? Minha mãe literalmente lavava roupa lá fora no tanque, no frio do inverno de São Paulo, descalça. Fuck. Então, irmão, eu vejo, eu vou dar um exemplo que eu choro. Posso contar uma história? Pode. Muita gente tem esse último desejo, né, da peninha, porque eu faço brincadeira na televisão. Então, o mocinho de 12, ele escreve para meus assessores, querido Dr. Ray, eu estou morrendo de um câncer. Eu tenho 12 anos de idade, eu só tinha um último sonho, te conhecer. Nossa, eu cancelo. O menino tem 2 semanas de vida, eu cancelo todos. Agora você está com lágrimas no olho. O menino cancela, porque nós somos pais. O menino cancela, eu cancelo minhas cirurgias, pego o primeiro avião, vou para o Brasil, levo um pouquinho de dinheiro para a família também, né? E eu chego lá na cidade dele, e eu vou visitar ele lá no SUS. SUS, imagina, SUS. E o olhinho dele, o câncer dentro do crânio dele estava tão enorme, tanta pressão intracranial, que o olhinho dele explodiu. Ele estava com vergonha de eu ver o olhinho dele, então tinha umas vendas no olho dele para esconder o olhinho que tinha explodido. A mãe dele em lágrimas. E eu falei um pouquinho, né, sobre a vida, mentira que a morte, uma das grandes mentiras na vida é a morte, porque nós somos criaturas sem começo, sem fim. Daí eu pego os records, a gente sabe, sempre do lado do leito do paciente, tem os records do paciente. Eu abro a página do records do paciente, e o menino, porque o câncer tinha não só crescido anteriormente, mas caudalmente. Já tinha entrado na boca dele o câncer enorme no crânio dele, eles não conseguiam mais respirar. Então, eu abro o records dele, eu tentei não mostrar o susto para a mãe. O câncer dele é totalmente curável. Eu perguntei para a mãe, querida, quanto tempo depois que o menino estava sentindo dor de cabeça você fez o tomograma dele? Ela falou 1 ano e meio. Esquece a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e seus crimes. O SUS é um crime contra a humanidade. Aquele porcaria daquele deputado comprou o seu helicóptero com a vida do seu filho, irmão. Para de vender, para da mídia vender o Brasil para a esquerda. Vocês protegendo essa porcaria que compra seus helicópteros analfabeto. E o custo é a vida do seu filho. Aquela mãe enterrou aquele menininho. Eu nunca tive coração de dizer para ela que o câncer do seu filho é totalmente curável. Quer dizer, então, irmão, eu choro porque eu vejo a menina brasileira picada pelo AIDS egípcio. E o estúpido político brasileiro ladrão que mija na sua cara. Ele diz que é o pote de planta. O Brasil nem tem pote de planta. 54% de todo o Brasil tem saneamento aberto. E aquela fezes naquele riacho em frente da casa da menina, e ela picada pelo AIDS egípcio. A retardação, estou falando de um ponto de vista diagnóstica médica. A porcentagem de crianças retardadas nascidas no Brasil aumentou 600%. O Brasil só tem um câncer, o Brasil só tem um demônio. O governo do Brasil. Eu fico emocionado, irmão. O Brasil todo devia estar chorando comigo. Porque a retardação, a diabetes, a doença do coração, os cânceres do Brasil não são tratados como devia ser. O câncer da mama, nossa senhora. Aqui a menina faz o mamograma, o dia seguinte, lá 1 ano e meio depois, ela foi morta pelo governo do Brasil. Eu choro, porque a minha gente chora. Então eu entrei numa igrejinha uma vez, eu tinha chegado nos Estados Unidos, eu estava muito, eu era muito vergonha, né? Nós tínhamos aquele complexo terrível vira-lata.
E eu tinha vergonha de sentar em frente a uma igreja de gringo, então eu sentava lá no fundo. E o pastor, dando a palestra lá em cima, ele me viu, cabelo bem branquinho, bem grisalho, pastor. No fim, ele desce, eu tentei me esconder, mas ele veio até mim, eu tinha essa idade. O filhinho dele está aqui, da menina bonitinho aqui do lado da câmera. E o pastor falou, eu achei tão estranho, nós agora evangélicos entendemos, né? Ele tirou um óleozinho do bolso dele, e essa história o Brasil conhece muito bem, mas eu vou repetir para sempre essa história. Ele tirou o óleozinho, um frasquinho mais ou menos assim, esse é o meu perfume, mas ele é um óleo de oliva. Ele colocou uma gota na minha cabeça, colocou a mão na minha cabeça e falou... Te ungiu. Agora eu entendo, antes eu pensava que o gringo é louco. Ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, Roberto Miguel Reis Júnior, com o inglês bem quebrado. Ele pensou. E ele falou, eu te abençoo que você estude e escolha as melhores universidades dos Estados Unidos. Estude bastante, porque no fim da sua vida, você voltará para a sua nação e você erguerá a sua nação da miséria. Ele fez uma profecia para você. Mas eu vivi de acordo com aquele velhinho, pastor, todos os restos daquelas décadas. E hoje, meus filhos estão crescidos, hoje eu conquistei tudo nos Estados Unidos que eu queria conquistar. Eu dou o resto da minha vida para a minha nação. Seja como for. Como é que você vai se diferenciar dos políticos hoje? Porque aquilo tudo tá muito embaranhado, tá muito fechado circuito. Os meus... olha a última pesquisa. Eles vendem a mentira de novo, depois de 60 anos de comunismo no Brasil. Olha, eu deixo o Brasil de joelhos sob João Goulart, um super comunista que destruiu o Brasil. A economia brasileira colapsou em 3 meses. Tanque de guerra nas ruas de São Paulo. Eu deixo o Brasil de joelhos, eu volto pro PT o Brasil de joelhos. Então, gente, aqui está a última pesquisa. Então é super simples concorrer no Brasil, porque ou eles estão vendendo a mesma mentira do comunismo, né? PT, o resto dos partidos comunistas, ou eles estão vendendo o socialismo, que é o resto dos partidos. Ou, mesmo que eles falam, cantam a música da direita, eles vivem na lama do Congresso do Brasil, eles sugam da teta da União. Então eles estão mentindo para você. Super fácil. Porque ou eles vêm da esquerda, que é totalmente... Não existe nação no mundo. 100 anos de comunismo, aquele movimento bolchevista, claro, de Lenin, Marx, Engels, claro, começou no fim do século XIX e foi um total desastre. Então, ou eles vendem a mentira do comunismo, que só um idiota cairia para aquele truque de novo, ou eles vendem a semi-mentira do socialismo, que também nunca funcionou na história do mundo. Claro, Escandinávia, o único exemplo que o socialista encontra é a Escandinávia. A Escandinávia está em QE, Quantitative Easing. Sou economista, significa o quê? Eles estão imprimindo dinheiro. O que diz a sua pesquisa? A pesquisa mostra o seguinte, vou mostrar a pesquisa para você. Então, e os poucos da direita, entre aspas, eles estão sugando a teta do governo do Brasil. Inclusive quem está no poder hoje lá. Esse de fora, esse de verdade. Olha, o Fernando Henrique foi um presidente tão bom porque ele foi para a França, viveu lá fora 20 anos, viu um sistema novo e trouxe para o Brasil, foi um grande presidente. Eu venho totalmente fora, eu venho de outro planeta, Estados Unidos, um planeta que funciona. Eu tenho zero lama apegada a mim. E eu conheço o sistema, eu fiz campanha no Brasil. Quando chega no fim do dia da eleição, o meu coordenador fala, Ray, agora tem que dar um dinheirinho, um cachezinho pro o nerd que manda, os números para Brasília. Uhum. What the fuck? Quanto seria por obséquio esse cachezinho? Bom, geralmente é R$1 milhão. What? Porque senão, Ray, ele manda um resultado diferente para Brasília. Não vai ter mais a urna eletrônica. Eu, com 2 diplomas da Harvard, eu chego na urna, naquela época a melhor escolha era a 45. Essa vez vai ter uma escolha melhor. Eu coloquei 45. Cirurgião, o 45 desaparece. Coloca 45 de novo, desaparece.
45 de novo, desaparece. Vai ter papel com furinho, como os Estados Unidos, e na urna eletrônica, cuja companhia vem da Venezuela. E qual vai ser o número das próximas eleições para você? Olha, eu quero respeitar as leis. Mormon respeita as leis. Eu quero respeitar as leis trabalhistas, as leis eleitorais brasileiras. E eu não sei se eu posso divulgar esse número ainda, mas eu estou no Partido das Mulheres, PMB. Então, deixa eu mostrar a pesquisa, porque essa pesquisa... Então, essa é a pesquisa. Eles, claro, tiraram os réis, né? Não preciso explicar quem é réu no Brasil. Posso mostrar aqui? Sim. Aí. Eu não preciso explicar quem é réu no Brasil. Então tem uma certa pessoa que está subindo rapidamente, né, nas pesquisas brasileiras, mas tal pessoa é réu perante as cortes brasileiras. Então a nossa Constituição não deixa tal pessoa sentar no Planalto. Então, gente, entre aqueles que não são réus, essa é a pesquisa. Interessante, né? Então, irmão, eu sou faca da bota, minha mãe é gaúcha, eu vivi todos os níveis da sociedade brasileira e eu levo as ideias de Milton Friedman, o economista americano que ganhou o Prêmio Nobel em 76, e os países que seguiram a economia capitalista dele criaram nações incríveis. Ok. O senhor segue a mesma linha de que estamos vendo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump. Nós vemos em São Paulo, Dória, existe um novo nicho de políticos surgindo, você se encaixa nesse bloco? Bateu exatamente na tecla certa. O mundo cansou do lamaçal, que são os políticos de carreira. O mundo cansou disso, então você vê vários do mundo inteirinho, a Theresa May, até o presidente do Peru, e o mundo inteirinho escolhendo, primeiro, centro-direita e, segundo, pessoas que foram empreendedores do mundo de verdade. Eles entendem as leis trabalhistas e o abuso dessas tais leis. É necessário lei trabalhista, mas eu acho que o Brasil levou ao ponto ridículo, que é impossível para o empreendedor começar ou manter, digamos, uma lojinha. Então, eles viveram, eles se fizeram no mundo verdadeiro do empreendedor. E esses estão entrando na política, como o João Dória, que eu conheço, fiz o programa dele 2 vezes, é um homem super honesto, um homem chocantemente inteligente, um homem que ama o Brasil como eu, não precisa sugar na teta da União, e ele, eu falo a língua do povo, eu aprendi a falar a língua da classe A na Harvard, mas eu noto que eu perco as pessoas um pouquinho. Eu venho da classe D, tenho muito orgulho de ser da classe D, e eu falo a língua da classe D. Então, irmão, eles são pessoas que não precisam. Por exemplo, o Trump não aceita o salário de presidente, o Bloomberg em Nova York não aceita o salário, o Mitt Romney, né, em Massachusetts não aceita o salário de governador, e o Dória, sem dúvidas, também não aceita. Não sei, eu acho que não, porque ele é multimilionário. Então, são pessoas que amam a nação, não precisam, já são ricaços, e eu acho que o mundo estava na beira do desastre. Eu acho que o mundo vai se levantar e nós vamos ter 20 ou 30 anos bons. Dentro dessa linha de crítica dura ao atual governo ou à política brasileira, o teu concorrente direto seria quem? Bolsonaro? Não, a gente... de propósito, eu fico fora da política brasileira, do lamaçal da política brasileira. Eu fiz a campanha, eu aprendi tudo sobre... Nunca vi, por exemplo, um candidato nas ruas. Eu fiz campanha americana honesta. Eu fui de porta a porta. Nunca vi um candidato na rua. Alguém finalmente me explicou. Ray, o vô dele é prefeito? Eles roubaram 5 milhões da prefeitura. 70%. Todas as prefeituras do Brasil são corruptas, como você sabe. Ele roubou o dinheiro da prefeitura e comprou 200 mil votos. What the fuck? O voto no Brasil é comprado. O Brasil não é democracia. Definição de democracia, Webster's 2, dicionário americano. Definição. É um povo que escolhe a sua representação. Não. No Brasil, os partidos mais ricos compram os votos para pôr os seus candidatos em poder. Brasil não é democracia. Brasil é comunismo. Então, irmão, eu não estou interessado. Eu trago a voz da centro-direita americana. Você vai passar um bisturi na saúde brasileira?
Olha, no Brasil tem uma lei arcaica, né? É pena, porque a gente faz uma cirurgia muito avançada com células de tronco, nós temos que mudar isso. O Brasil, eu entendo, eu amo as pessoas de fé no Brasil, eles estão um pouquinho confusas. Quando nós usamos células de tronco nos Estados Unidos, revitalizar o coração do seu avô, ou alguém levou um tiro na cabeça, perdeu a memória, ou caiu, a gente injeta células de tronco, ou eu mesmo fazendo um seio lindo, um bumbumzinho lindo, são células de tronco não do fetus, é a célula de troncos da pessoa. Então acho que nossos evangélicos, nossos protestantes, nossos católicos são um pouquinho confusos. Eles são contra passar a lei das células de tronco, e por isso que a medicina no Brasil está caindo 15, 20 anos atrasado. Porque eles estão bloqueando o médico brasileiro do uso das células de tronco. Não são células de tronco, meus irmãos, pastores, não são células de tronco, padres, do feto, não tem nada a ver com o aborto. O medo deles é o aborto, e o segundo medo deles é cloning. Deixa eu explicar o cloning. Quando você faz um clone de uma criatura, ela é seu gêmeo. Digamos que fosse um clone do Ray. Seria duas pessoas com a mesma aparência, mas Deus coloca um espírito diferente. Para aquelas moças que não podem ter bebê, até é a oportunidade de ter um bebê, entendeu? Então, cloning não é o mesmo, digamos o Hitler, não seria dois Hitlers. Na verdade, é o gêmeo da pessoa, e Deus coloca um espírito diferente, que pode ser totalmente diferente, entendeu? Please, pastores, please, padres, vamos passar a lei da célula de tronco no Brasil, porque o Brasil está caindo muito atrás na medicina. Então, irmão, nós temos que, eu queria ser médico no Brasil, mas não posso, eu sou médico no Chile, eu sou médico em Londres, eu sou médico na África do Sul, eu sou médico em muitos países, porque nós temos uma lei arcaica, que também tem que ser mudada, que médico que faz televisão não pode fazer cirurgia. Eu não entendo por quê, porque todo médico americano faz televisão. Então, são duas leis arcaicas que eu acabei de explicar para você, que eu não poderia fazer cirurgia no Brasil, porque eu uso muito células de tronco, e médico de televisão não pode praticar medicina no Brasil, não sei por quê. Mas eu vou fazer uma última cirurgia no Brasil. É amputação do lamaçal, que é Brasília. Só uma cirurgia. Amputação do lamaçal, que é Brasília. Essa cirurgia você pode fazer. Simbolicamente. Essa eu posso. Para a gente encerrar, Dr. Ray, a câmera é tua, dê a sua mensagem ao povo brasileiro. Gente, eu saí do Brasil e por 20 anos eu olhei para o chão. Não é que o gringo falou que esse rapazinho marrom que gaguejava, a gente não sabia a higiene, era outro Brasil, Brasil dos 60. Eu tomava um banho cada 2 semanas. E esse rapazinho que só olhava para o chão, não tinha nem coragem de olhar para o olho do gringo. Um belo dia, lendo as escrituras, lendo biografias de grandes homens, até que finalmente escrevi minha própria biografia, eu comecei a erguer minha cabeça. Quando Deus nas escrituras falou, você é literalmente filho de Deus, e tudo é possível. Nas escrituras, até filho de faxineira, que nasceu num barracão. Quando eu finalmente ergui minha cabeça, me formei de Harvard como cirurgião, eu olhei para minha nação, no outro lado do mar, do outro lado do Atlântico, e eu vi uma nação inteirinha olhando para o chão. Dom João VI, aquele rei covarde, vocês falam muito mal do Dom Pedro, mas ele teve a coragem de erguer a sua espada e criar uma grande nação. Na verdade, quem vocês deviam gozar é Dom João VI, o rei medroso, e era feio por cima. Fugiu do Napoleão, que é dessa altura. Gente, eu como Kubitschek não tenho a dádiva do medo. Kubitschek falou, também era cirurgião, melhor presidente da história do mundo, melhor que o Kennedy. Eu não fui dado a dádiva do medo, e eu também falo o mesmo, não fui dado a dádiva de medo. Mas Dom João VI era um medroso, fugiu da Europa e abriu todos os nossos portos para o inglês, que antes era inimigo, agora é amigo. E o inglês mandando no Brasil por 200 anos, só para proteger o medroso do Napoleão, das guerras napoleônicas, destruiu a autoestima brasileiro. E o brasileiro começou a olhar para o chão. O complexo de vira-lata vem disso. Eu volto para a minha nação. O Kubitschek modernizou o Brasil.
Eu volto para a nossa linda nação, a 5ª maior nação do mundo, a 7ª economia do mundo, uma gente que não tem vergonha de ter fé em Deus quando o mundo esqueceu Deus. Uma nação que ajuda todo mundo, uma nação que sorri quando na verdade o mundo está chorando. Essa nação é inteligente. Olha esse cirurgião brasileiro. Eu ensino gringo como fazer cirurgia e não vice-versa. E olha a televisão brasileira como é superior à televisão americana. A tecnologia, a criatividade. Olha como nossos professores e professoras incríveis, nossas enfermeiras e médicos incríveis. SUS terrível pelo roubo, mas nossos médicos e enfermeiras. Eu volto para uma grande nação que olha para o chão e chora. Eu volto para erguer a cabeça do brasileiro e levar o Brasil ao primeiro mundo. O ano passado a estatística é horrível. 119 guerras. Maior número de guerras na história do mundo. A primavera árabe acabou sendo o inverno árabe. Então, chegou a hora do Brasil assumir. Imagina esse presidente do Brasil. Eu nem vou caminhar para o Trump vai caminhar para mim. Esse presidente que fala inglês, formado em economia da Harvard. Quando eu entrar na ONU, quando eu entrar na Casa Branca, quando eu entrar no G22, o mundo vai respeitar. O mundo não respeita comunista analfabeto. Então, gente, daí nós vamos levar a nossa voz para o mundo e nós vamos ensinar ao mundo que está se matando. Amar, fé em Deus, ajudar um próximo. Você acha que o Brasil teria atacado Vietnã? Você acha que o Brasil teria atacado Iraque? Você acha que o Brasil teria atacado a Coreia do Norte? Não. Nós, liderando o G22, liderando as Nações Unidas, não uma piada comunista que nem fala inglês, mas um homem cujos seus amigos são os líderes do mundo. O Obama se formou da Harvard quando eu me formei da Harvard. Obama 91 e eu 90. Vamos ensinar o mundo a amar. Então, irmão, é agora ou nunca. 2018, você escolhe a mesma lama e a periferia do mundo para o resto e um país que não vai dar oportunidade ao seu filho. Seu filho não tem oportunidade. Seu filho não tem esperança. Ou, em 2018, mudamos a direção do Brasil para sempre. Chegou a hora. Viva o Brasil, gente. E desculpe que eu falo tão honestamente. Um abraço, obrigado pela entrevista. Amo você, gente.